Bora codar em Assembly? É isso mesmo, eu tô fazendo um vídeo em 2024 codando em Assembly. E eu já vi muita gente falar que Assembly é coisa do passado, que hoje em dia ninguém usa isso pra mais nada e que não faz nem sentido estudar Assembly mais. Mas cara, eu queria dizer que se você pensa assim, eu discordo. Você sabe quem usa Assembly? Todo mundo. Qualquer pessoa do mundo que tenha algum aparelho com um processador usa Assembly. Simples assim. Assembly é a linguagem do processador. Tudo bem, Assembly é a versão humana da linguagem, na verdade é instrução de máquina. Mas é a mesma coisa. E muita gente acha que Assembly é uma linguagem de programação tipo, sei lá, JavaScript, por exemplo. Não é. Cada processador, cada arquitetura tem a própria linguagem de Assembly. E todas elas são chamadas Assembly. O seu JavaScript, o seu Python, o seu Go, o seu PHP, o seu C, qualquer linguagem de programação, qualquer coisa que você faça no seu computador está funcionando em Assembly. Qualquer coisa que tenha um processador precisa de Assembly para rodar. Simples assim. Então, quem usa Assembly em 2024? Todo mundo. Qualquer eletrônico com processador usa Assembly. E o que me inspirou a fazer esse vídeo foi esse vídeo aqui do Sodin. Ele literalmente criou um app to do totalmente em Assembly, sem usar nenhuma outra linguagem, nem JavaScript, nada. Claro que nesse vídeo a gente não vai criar algo tão complexo assim, mas eu quero primeiro entender o que é Assembly e depois escrever algumas funções básicas, como por exemplo Hello World e um loop. E por que eu acho que Assembly é tão importante de ser estudado? É claro que você não precisa virar um guru em Assembly que sabe todas as instruções de cabeça, mas é muito importante você entender como é que o hardware funciona por debaixo dos panos, porque isso vai te dar uma visão de como escrever códigos mais otimizados e mais performáticos na sua linguagem de programação. Antes de a gente começar a escrever de fato Assembly, tem algumas coisas que a gente precisa saber. Eu fiz esse super desenho aqui para demonstrar um pouco de como é que o CPU funciona por debaixo dos panos. A gente tem o CPU, certo? O processador em si. E lá no CPU a gente tem espaços de memória que são chamados de registradores. E cada um desses registradores tem um nome específico. RAX, RBX, RCX, RSI, RDI, entre outros. Quando você vê um registrador com esse prefixo aqui, R, essa letra R, isso quer dizer que ele é um registrador 64 bits. E a letra R significa register mesmo. E aí cada uma dessas letras aqui significa alguma coisa, normalmente uma abreviação. Então, por exemplo, AX é de accumulator, CX é de counter, então normalmente o CX era usado para fazer loop. Atualmente isso não é muito mais levado em consideração. Basicamente, a maioria dos registradores hoje em dia são de uso livre. Ainda tem alguns que são de uso especial, como o RSP e o RBP, que é Base Pointer e Stack Pointer, mas no geral os registradores hoje em dia são de uso livre. E aí depois a gente tem os registradores que começam com a letra E. E significa Extended, ou seja, são registradores de 32 bits. E por último, a gente tem os registradores sem nenhum prefixo, que são registradores de 16 bits. E é importante saber que você pode fazer várias instruções em cima desses registradores. Você pode mover informação de um registrador para o outro, você pode salvar o valor de uma variável em um registrador, você pode fazer operações binárias um com o outro, você pode somar, incrementar, dividir, e é assim que o seu código vai sendo construído. Bom, mas chega de falar e vamos começar a escrever código em Assembly. A primeira coisa é que você precisa ter um assembler e um linker no seu computador, e também um compilador. Se por acaso você estiver em Linux, é muito fácil, é só você fazer sudo apt install GCC. E uma coisa muito importante, cada processador tem a sua própria linguagem de Assembly. Eu aqui estou no processador Intel x86 de 64 bits. Então, se o seu processador não for dessa arquitetura, você não vai poder usar as mesmas instruções que eu, muito provavelmente, tá? Mas, agora que a gente tem o nosso GCC instalado, vamos começar a escrever o nosso código. Eu primeiro criei um arquivo asm.s, mas a extensão não faz muita diferença, .s é só uma convenção, e é aqui que a gente vai começar a escrever o nosso código Assembly. Só que no nosso caso, nós não somos processadores, então a gente vai precisar usar uma versão humana da linguagem. E é aí que entra o nosso assembler. Ele vai traduzir essa nossa versão humana da linguagem de Assembly para de fato a linguagem de instrução de máquina que o computador entende. E para fazer isso é muito fácil. A gente vai rodar esse comando aqui. AS, que é o nosso assembler, asm.s, que é o nosso arquivo de input, -o, dizendo que essa aqui vai ser a nossa saída, e por convenção, os arquivos de instrução de máquinas têm o sufixo .o. Então eu estou colocando asm.o. Se eu rodar isso aqui, vocês vão ver que não tem erro nenhum. Basicamente, o nosso código foi compilado, mesmo sendo um arquivo vazio. E a gente pode, inclusive, abrir esse arquivo compilado, e a gente vai ver que tem lá bastante coisa escrita, por mais que o nosso arquivo original estivesse vazio. Mas enfim, isso aqui é só para vocês entenderem o que essa ferramenta faz. Só que vamos, de fato, começar a escrever o nosso código. Como qualquer código, a gente precisa de um entry point. Se você está falando da linguagem C, ou de Go, por exemplo, ou Java, enfim, essas linguagens, elas têm uma função main. E é essa função que é o entry point do seu código. É ali que começa a execução. E eu sei que só em C, realmente, que a função main que é o entry point. Porque em Go ou Java, tem muita coisa que roda antes da função main. O garbage collector, enfim. Tô só simplificando aqui, tá, gente? A gente precisa fazer a mesma coisa aqui em Assembly. E para declarar isso, a gente usa duas keywords especiais. Primeiro, ponto global, e a gente vai colocar o underline start. Pensa que esse underline start é como se fosse a função main do seu código C. E aí aqui, a gente declara a nossa função main. Se a gente rodar o nosso assembler de novo,
não deu nenhum erro. E agora vamos transformar de fato esse nosso arquivo de instrução de máquina em um executável. Para fazer isso, a gente vai usar o GCC. E o comando vai ficar assim, GCC-O, ou seja, de novo eu estou usando o "-O para definir qual que vai ser a saída desse programa. ASM, então no caso eu vou criar um arquivo chamado ASM. Se fosse o Windows, seria asm.ash, por exemplo. E aí eu vou estipular qual que é o nosso input. Nosso input vai ser o asm.o que o nosso assembler criou. E se eu rodar esse comando, a gente tem um erro. E qual que é o erro? Erros de assembly não são muito legíveis, tá, gente? Mas o que está dizendo aqui? Múltiplas definições de start. Basicamente, o GCC ele espera por padrão que você compile o seu código usando a biblioteca padrão de C, a standardlib. Só que no nosso caso, a gente não vai usar a standardlib de C. Então a gente tem que dizer para ele não incluir essa biblioteca padrão. Porque se ele estiver esperando o código C, isso quer dizer que ele vai estar esperando uma função main, definida no seu código C, e lá que ele vai definir como um entry point. Então aqui a gente vai ter conflito, porque vão ter 2 entry points no nosso executável. Para corrigir isso é relativamente simples. Basta a gente colocar a flag "-no standardlib no nosso compilador. E aí ele vai compilar aquele arquivo sem usar a standardlib de C. Se a gente rodar, tá lá, não temos mais nenhum erro. E agora a gente tem de fato um executável que a gente pode chamar. Se eu executar ele aqui, olha só, nossa primeira segmentation fault em assembly. Mano, eu não sei vocês, mas eu acho isso sensacional. A gente tá falando diretamente com a máquina. Mas beleza, vamos corrigir esse bug do segmentation fault, fazer o nosso código rodar sem ter nenhum erro. Se a gente voltar lá pro código em C, como é que ele funciona normalmente? A gente tem a nossa função main e dentro dela, basicamente, a gente retorna um código, um status de erro. Então o que a gente quer fazer aqui no nosso assembly é a mesma coisa, retornar um código. Para fazer isso, a gente vai precisar começar a conversar com o sistema operacional chamando syscalls. Ou seja, chamadas de sistema. E para isso a gente vai precisar ter uma lista, uma tabela com todas essas chamadas e com um manual dizendo como executá-las. Eu, por acaso, achei essa tabela aqui da própria Google. E qual que é o syscall que a gente está procurando? É o exit. Se a gente scrollar aqui um pouquinho, a gente vai ver que lá o número 60, ou seja, o syscall de número 60 é o nosso exit. Então é esse syscall que a gente tem que chamar. E aqui nessa tabela, ele vai dizer exatamente o que tem que ser colocado em cada registrador para essa chamada de sistema funcionar certinho. Então, por exemplo, para chamar o exit, a gente vai ter que colocar um valor específico no registrador ARX e também um valor específico no RDI. Se a gente for lá de novo no exit, a gente vai ver que no ARX a gente tem que colocar o valor 0x3c. Isso aqui é em hexadecimal, em decimal ele seria 60. Então, basicamente, aqui no ARX a gente tem que dizer qual é o ID da syscall que a gente quer fazer. E depois a gente tem que colocar o código de erro que a gente quer retornar. Então, vamos começar a fazer isso. Vamos aprender a nossa primeira instrução em assembly, chamada move, de mover mesmo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é mover o valor 60 para dentro do registrador RAX. Então, para fazer isso, a gente usa move. E em assembly, o primeiro argumento é sempre o destino e os próximos são as origens. Então, aqui no caso, eu quero que o destino seja RAX e o valor de entrada vai ser 0x3c. Lembrando que 0x3c em hexadecimal é 60 em decimal. Beleza, e depois do nosso RDI, o registrador RDI, a gente tem que mover o status code que a gente quer retornar. No caso, eu vou retornar 0 mesmo. E por último, a gente faz uma syscall, é uma instrução de máquina. E aí, vamos rodar o nosso assembler. Opa! Tivemos um erro. O que está acontecendo aqui? Too many memory references for mov. Então, gente, lembra que eu falei no começo que a gente não está de fato escrevendo assembly? Isso aqui é a representação humana do código em assembly. A gente precisa dizer isso para o nosso assembler. E como é que a gente faz isso? Lá depois do nosso global start, a gente vai colocar aqui Intel syntax. E isso é como se fosse uma flag, digamos assim, dizendo para o nosso assembler, ó, esse código aqui está usando a versão humana da linguagem, não é instrução de máquina. E aí, se a gente rodar de novo o nosso comando, continuamos tendo erro, mas agora o erro é diferente. E o que o erro está dizendo é que o tamanho, o size para a operação move, a instrução move, é ambíguo. Ou seja, ele não sabe qual que é o tamanho do registrador que está ali. Por que isso? Porque ele está esperando que a gente diga que RAX é de fato um registrador. E para fazer isso, a gente tem que colocar o sinal de % antes daquele nome. E se a gente finalmente rodar de novo o nosso assembler, funcionou. Não temos nenhum erro dessa vez. Só que, pô, seria muito chato ter que ficar colocando essa porcentagem aqui toda hora que a gente quisesse mover algum valor para dentro do registrador, né? Então, uma forma de a gente não precisar fazer isso é usando mais uma flag lá em cima, que no caso seria no prefix. Feito isso, a gente já pode tirar aqueles sinais de porcentagem ali e se rodar o assembler de novo, tá lá, não tivemos nenhum erro. Então, depois a gente roda o nosso compilador, por último a gente vai rodar o nosso executável e por último a gente vai usar aquele famoso echo para saber qual que foi o último status code retornado naquele terminal. No caso, 0. E só pra gente ter certeza que realmente funcionou, vamos mudar esse 0 para, sei lá, 11, por exemplo. E aí, de novo, vamos mudar todas essas baterias de comando. O assembler, depois o compilador, depois a gente roda o executável e, por último, o echo. E tá lá, 11. Gente, estamos conversando diretamente com a nossa CPU. Então, vamos começar a fazer um pouco de clean code? Que tal? Primeiro, eu vou colocar isso aqui numa função, porque a gente sabe que é assim que a gente vai exitar o programa, certo? Então eu posso tirar isso daqui e vou, por exemplo, chamar a função de exit. E aí eu coloco aquele nosso código lá. Só que no caso eu não quero retornar 11, eu quero retornar 0, por exemplo. E aí, como é que eu faço para chamar essa função através do start? A gente tem duas opções. A gente pode usar a instrução call ou jump. Qual que é a diferença das duas? Call, ela vai chamar aquela função e depois que aquela função retornar, ela vai continuar executando. E jump
que basicamente eu tô dizendo, ó, deu pra mim, agora o controle de fluxo tá todo pra essa função. Não vem pra cá depois, vai pra lá e continua rodando normal. Nesse nosso caso aqui, não vai fazer diferença, porque a gente vai sair do programa de qualquer jeito, lá no exit, mas eu vou botar jump só pela semântica mesmo. Então a gente vai fazer jump pro exit. E aí, de novo, vou rodar todos aqueles comandos e tá lá o nosso código continua funcionando normalmente. Só que agora vamos fazer alguma coisa mais legal. Vamos fazer um hello world. Bom, primeiro eu não vou construir uma string durante a runtime, porque seria uma dor de cabeça gigante fazer isso em assembly. Então, eu quero deixar essa string hello world salva já dentro do nosso binário, e a gente pode só direcionar para ela. Para fazer isso, a gente cria uma section, e essa section é chamada data. E aqui dentro, eu vou declarar uma variável mesmo, chamada hello string, por exemplo. E aí eu tenho que dizer qual que é o tipo dessa variável. No caso, ela é uma string ASCII terminada com um null terminator, igual strings em C, que terminam com o 0, né? E depois, o valor dela de fato, que vai ser hello world. E agora, vamos criar mais uma função chamada print hello world. E o que a gente precisa fazer lá dentro? De novo, a gente vai ter que voltar naquela tabelinha da Google. Dessa vez, o que a gente quer fazer é chamar syscall write. Nesse caso, lá para o nosso Rex, a gente tem que colocar o valor 1. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é no Rex, a gente vai passar o valor 1. Depois, no nosso RDI, a gente tem que dizer qual que é o file descriptor que a gente quer mandar esse valor. Por padrão, 0 é standard in, 1 é standard out e 2 é standard error. Então, a gente vai mandar pro 1 também. Então, mais uma instrução, a gente vai colocar lá no nosso RDI o 0x01 também. Depois, no nosso argumento 1, no nosso RSI, a gente precisa colocar o ponteiro do começo da nossa string, ou seja, o endereço de memória daquela variável que a gente criou. Para fazer isso, a gente vai usar outra instrução chamada LEA, que significa Load Effective Address. E a gente vai passar pro nosso RSI o endereço de memória da nossa variável, que é a hello store. Então, basicamente, quando você vê a instrução LEA e depois você tem um símbolo dentro desses colchetes, isso aqui nada mais é do que um ponteiro. Basicamente, estou dizendo para ele salvar no nosso registrador RSI o endereço de memória da nossa variável hello store. Depois, para o nosso segundo argumento, no RGX, a gente precisa dizer o tamanho dessa string. No caso, a gente vai botar hardcoded mesmo 13. Então, vai ser move rdx 13. Na verdade, vamos colocar uma new line no final. Vamos colocar aqui mais um caractere. Deixa eu colocar o new line. E lá, a gente vai mudar de vez de 13 vai ser 14. Beleza? E é isso. Agora, os nossos argumentos já estão propriamente colocados, a gente vai fazer o syscall, e por último, como é uma função, a gente vai retornar dela. E se a gente rodar de novo todos aqueles nossos comandos, a gente tem um erro. E de novo, os erros de assembly não são muito legíveis. Mas basicamente aqui está dizendo que a gente não pode usar a seção data quando a gente está criando um objeto py. Basicamente aquilo está dizendo que a gente não pode ter essa seção aqui. E py, PIE, significa Position Independent Executables. E por padrão, o GCC implementa isso porque é ele que permite que a gente use ASLR, que significa Address Space Layout Randomization. E basicamente é uma forma de prevenir ataques de memória. O que isso faz é que as funções e as variáveis dentro do nosso binário sejam sempre posições de memória diferentes. Então, se o hacker achar por acaso uma posição de memória vulnerável, quando você rodar aquele binário de novo, ela não vai estar na mesma posição. Ele teria que procurar novamente aquela posição. Enfim, a gente não precisa ficar entrando nos detalhes técnicos aqui. Mas basicamente a forma da gente resolver isso é a gente falar para o GCC não criar um objeto py. E aí, se a gente rodar esse comando, não vai dar nenhum erro e a gente pode finalmente rodar o nosso executável e não aconteceu nada. E por que não aconteceu nada? Porque eu fui burro, basicamente. Eu não chamei a nossa função. Então, aqui no nosso entry point, a gente tem que chamar o print hello world, né? Senão, obviamente, não vai funcionar. E se a gente rodar todos aqueles comandos de novo, finalmente, temos já o nosso hello world em assembly. E, gente, eu fiz um vídeo exclusivo aqui para a turma de membros do canal, mostrando como escrever um for loop em assembly. Se por acaso você acha esse assunto interessante e você quer apoiar aqui o canal, é só você se tornar membro, que esse vídeo já está disponível, beleza? E você se tornando membro, você me ajuda e quem sabe eu não consigo aumentar a frequência de vídeos que eu posto aqui por causa da turma de membros. Mas enfim, gente, escrevemos o nosso próprio código em assembly. E cara, você imagina a quantidade de abstração que existe até chegar na nossa linguagem de programação que a gente usa, tipo JavaScript, Python ou até C mesmo. Muita coisa é abstraída da gente, inclusive na linguagem de programação C. E quando a gente escuta que uma linguagem ela é cross-platform, ou seja, você pode compilar o mesmo código para diversas plataformas, você imagina a dificuldade de quem fez essa linguagem ser cross-plataforma. Essas instruções que eu usei e essas syscalls, elas são específicas para Linux na plataforma Intel x86. Se eu estivesse compilando esse código para Windows ou sei lá, para macOS com o processador da própria Apple, você imagina o trabalho que seria. Eu teria que escrever basicamente um código diferente para cada uma dessas arquiteturas e cada um desses sistemas. Então a gente tem que ser muito grato pelas pessoas que escrevem todas essas abstrações pra gente. Mas enfim, gente, por esse vídeo é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você por acaso está interessado em ver o for loop em assembly, considere se tornar membro aqui do canal, que além de ter acesso a esse vídeo, você vai estar me ajudando muito. E também não deixa de se inscrever e deixar o like, que nesse caso é totalmente de graça. Por esse vídeo é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.